Muito bom dia a todas e a todos. Senhora Secretária de Estado da Economia, João Rui Ferreira, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto, Rui Moreira, meu caro Diretor do ECA, António Costa. Eu permitia-me, antes do mais, fazer duas saudações especiais, precisamente ao Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto, Rui Moreira, nele expressando o nosso respeito e a nossa motivação de estabelecimento de uma relação de parceria com as câmaras municipais, com os autarcas. No caso concreto, dar-lhe também nota do nosso apreço e do nosso reconhecimento pelo trabalho que tem feito à frente da Câmara Municipal do Porto, e também pela visão e pelos contributos que vai deixando na reflexão sobre os principais temas do país, como acabou de acontecer agora mesmo. Ao diretor do ECO, cumprimentando, mais uma vez estando presente nas suas iniciativas, é também a oportunidade de reiterar o nosso reconhecimento pelo papel insubstituível que a comunicação social traz à vida democrática do país, sobretudo quando está bem balizada em critérios de rigor, em critérios de contribuição positiva para um debate plural, para a expressão da liberdade de cada um de nós e da nossa comunidade, e muitas vezes com uma especial vocação, como é o caso deste órgão de comunicação social, para temas nos quais leva o aprofundamento do pensamento mais longe do que de uma forma generalista se faz noutra geografia da comunicação social no panorama do nosso país. Portanto, aos dois eu deixo uma saudação particular e uma palavra de estímulo do Governo para prosseguirem cada um na sua tarefa, cumprindo aquele que é o contributo que dão à vida do país. E cumprimento também todos os presentes, naturalmente, estão aqui muitas caras conhecidas da nossa vida política, autárquica e, sobretudo, empresarial. Sobre o tema que nos traz aqui, mais uma vez, no fundo, perspectivar o futuro do país e fazê-lo num contexto que é um contexto, como aqui foi dito há pouco pelo António Costa, um contexto novo, porquanto o Governo ainda está, por mais que possa parecer o contrário, mas ainda está dentro do seu primeiro ano de atividade. O contexto europeu está a iniciar também um novo ciclo, uma comissão que acaba de iniciar as suas funções, a própria liderança do Conselho Europeu também com o início de um novo mandato há 2 dias atrás. Evidentemente, numa cena internacional hoje marcada por conflitos, por instabilidade, por incerteza, pela mudança na liderança da administração americana, é verdade, mas começando até por aí, num contexto internacional no qual a Europa, para nós, tem uma importância fundamental, onde, infelizmente, as incertezas estão no nosso horizonte, não vou dizer para durar, mas pelo menos para nos condicionar num futuro próximo. Temos, como sabemos, em França hoje uma situação política altamente instável, mais do que isso, uma situação financeira problemática. Temos na Alemanha também instabilidade política, um processo com vista à realização de eleições antecipadas, a economia alemã ou estagnada ou em recessão, os trimestres vão oscilando e, portanto, temos de projetar aquilo que devemos fazer e as oportunidades que devemos aproveitar e outras criar dentro deste contexto. Eu não estou a lamuriar-me, não quero dizer, pelo contrário, eu até quero, se calhar, ser aqui um bocadinho provocatório para a discussão e dizer que, às vezes, nos tempos de incerteza, nos tempos onde somos mais desafiados, somos onde nos superamos mais e onde conseguimos impor-nos. Já não é a primeira vez que o vamos fazer, porque eu acho que vamos mesmo fazê-lo,
E acho, inclusivamente, que neste contexto em que a Europa está desafiada a poder criar as bases para ter um crescimento maior, para ter um aumento da sua produtividade, como um todo. Já aqui o Sr. Presidente da Câmara referiu há pouco o relatório Letta, o relatório Draghi, o desafio existencial da Europa num contexto do comércio internacional. Nós sabemos que esses desafios estão hoje diante dos 27 Estados-membros, estão diante de vários governos, de várias famílias políticas, estão diante dos novos titulares dos órgãos europeus, mas eu devo dizer que, olhando agora estritamente para Portugal, nós nunca tiramos da nossa equação sermos também parte das políticas europeias, porque é assim que nós devemos encará-las, não é uma coisa externa a Portugal. Nós devemos participar, quer na definição, quer na execução das políticas europeias, eu já falarei muito brevemente sobre isso. Mas se olharmos estritamente do ponto de vista do nosso interesse nacional, eu diria que nós neste momento podemos assumir-nos na Europa, e por via da Europa a nível global, como um destino seguro de investimento, como um destino seguro de aproveitamento do capital humano, do capital empresarial, para podermos ser mais produtivos, para podermos ser mais eficientes na criação de riqueza e para podermos com isso também não só colocar o objetivo do crescimento económico que temos na nossa perspectiva em marcha, em execução real, como dar durabilidade, perenidade àquela que for a nossa trajetória. É verdade que nós devemos partir do princípio que o nosso enquadramento é, em primeiro lugar, um enquadramento ao nível europeu. E por isso nós estamos altamente comprometidos com a estratégia de acréscimo de competitividade que hoje, felizmente, é a nota dominante dos objetivos da União Europeia. Também já aqui referidos, termos políticas industriais, termos políticas de aposta em setores estratégicos fundamentais, podermos, efetivamente, completar o mercado comum, porque ele tem ainda hoje grandes obstáculos, nomeadamente do ponto de vista da oportunidade de todas as economias europeias terem à sua disposição igualdade de acesso a financiamento, igualdade de acesso a fornecimento de energia, a ligação e interligação energética, também falarei disso um pouco, e mesmo do ponto de vista dos transportes, do ponto de vista da mobilidade, igualdade de movimentação, mesmo no mercado interno. E o mercado interno é absolutamente crucial para a nossa economia e para a própria economia da União Europeia. Não quer dizer que a vocação para, enfim, o comércio internacional da Europa não seja também ele fundamental, mas a dinamização do mercado interno é um ponto de partida que nós não devemos perder de olhar como prioritário. Nós estamos também muito interessados em poder, no âmbito da União Europeia, aprofundar hoje a visão que deve estar subjacente às políticas de coesão. Eu estou a preparar, da parte do governo português, com os nossos governantes nos mais variados setores de atividade, uma nova abordagem neste pilar. Creio que os tempos em que Portugal vai de mão estendida para a Europa pedir fundos de coesão não se coadunam com as estratégias que hoje estão desenhadas na União Europeia e também não se coadunam com, vamos chamar-lhe assim, a solidariedade, a compreensão dos nossos parceiros. Nós estamos permanentemente a exigir uma ajuda sempre no mesmo contexto. Eu acho que a ajuda ou a solidariedade que nós devemos pedir é, sobretudo, aquela que falava há pouco, de termos igualdade de oportunidades. Hoje, para haver uma política de coesão que nos interesse, não é propriamente o acesso a fundos e a financiamentos diretos da União Europeia. O que nós precisamos disso, com certeza. Ainda não temos as nossas infraestruturas plenamente
apetrechadas dos fatores de competitividade que nos podem colocar ao nível dos outros. Mas nós precisamos, sobretudo, que as nossas empresas tenham as mesmas condições que as empresas do centro da Europa, que as empresas do leste da Europa, que tenham as mesmas condições para aceder a financiamento, para aceder a conhecimento, para aceder a inovação e, obviamente, também para a retenção do seu capital humano. Essa é a política de coesão que nós vamos defender na União Europeia. Defender a possibilidade de podermos ser produtores de energia, de a podermos comercializar e de a podermos exportar. É inadmissível que, passados mais de 10 anos, os processos de interligação, interconexão entre a Península Ibérica e a Europa continuem exatamente no ponto em que nós os conhecemos há uma década atrás. Depois de se ter subscrito com a palavra do Estado português, do Estado espanhol, do Estado francês, com a palavra coletiva da União Europeia, com a assinatura da Presidente e do Presidente da União Europeia, da Comissão Europeia, é inadmissível que, porque se inventam, enfim, justificações, esta interligação não esteja feita. É inadmissível, porque simultaneamente nós estamos a dar uma pedrada na igualdade de oportunidades, estamos a dar uma pedrada na autonomia, na dependência da Europa face ao fornecimento de energia, porque não aproveitamos a energia que nós próprios somos capazes de produzir. E no caso da Península Ibérica, estamos mesmo a desaproveitar os investimentos feitos com vista a garantir uma transição climática, visto que nós estamos a falar, sobretudo, da produção de energias renováveis. A não possibilidade de nós darmos à Europa aquilo que nós temos como potencial de produção de energia verde é contrária ao princípio da União Europeia. Eu tenho dito isto, olhos nos olhos, ao Presidente francês, ao Presidente do Governo espanhol e também à Presidente da Comissão Europeia. O relatório Draghi, como de resto já o relatório Letta, mas o Draghi em particular, é muito incisivo sobre este aspecto. Esperemos que desta vez seja mesmo para levar por diante, nós não calaremos a nossa voz, e este é um ponto essencial hoje das políticas de coesão da União Europeia. A nossa coesão também passa por aqui. A nossa coesão passa por termos as mesmas oportunidades e o acesso ao mercado interno. Bom, eu sobre a política comercial que aqui o Sr. Presidente da Câmara há pouco abordou, eu não sou tão pessimista como ele aqui foi relativamente à relação entre a Europa e os Estados Unidos da América. A ver, vamos, naturalmente, é tudo um pouco imprevisível, mas estou convencido que também será do interesse da economia americana não ser excessivamente protecionista e fechado. Porque isso, na etapa seguinte, trará restrições ao crescimento da economia americana e trará aumento de preços na economia americana que a tornarão ela própria menos competitiva. E como eu nunca subestimo qualquer que seja a administração americana, nem qualquer que seja o seu presidente, nem qualquer que seja a sua equipa, os americanos são bons a defender o seu interesse, sejam os democratas, sejam os republicanos. Não estou tão convicto assim de que algumas das tiradas da campanha eleitoral terão agora uma expressão exatamente coincidente ao nível depois da execução das políticas, mas teremos, obviamente, de aguardar. Há uma coisa que eu sei. Do ponto de vista europeu, nós temos todo o interesse em ser uma economia aberta, em não sermos ingênuos, obviamente, em sempre lutarmos por ter reciprocidade no comércio internacional. E temos, sobretudo, um objetivo de estabelecermos bons acordos comerciais com outros blocos económicos. Também aí tenho sido insistente na União Europeia. Nós não podemos estar eternamente à espera do desenvolvimento e do finalizar de acordos económicos relevantes, como por exemplo o Mercosul, a relação da Europa com a América Latina, a América do Sul, que nos interessa sobremaneira e que também está a ser bloqueada na União há muitos anos, de uma forma, sinceramente, incompreensível.
Nós, neste contexto, teremos de ser e vamos ser, e estamos a ser. Eu quero aqui falar não de planos, não de, com certeza, de objetivos, mas de um país que tenha uma governação que está em movimento. Ao contrário daquilo que muitas vezes se diz, nós não nos limitamos a apresentar planos e PowerPoints que estão muito bem enfim, ilustrados com números e com desejos. Tudo isso está em execução. Nós temos objetivos de curto prazo, temos objetivos de médio prazo, temos objetivos de longo prazo. Mas esses planos estão em execução e nós, a seu tempo, daremos nota da monitorização que estamos a fazer de todas as medidas. Todas, desde a mais pequenina à de maior envergadura. Nós temos uma monitorização interna de tudo aquilo que estamos a fazer e vos garanto que a taxa de execução é superior àquela a que estamos habituados, olha, até comparativamente com os fundos europeus, que se formos ver no plano temporal, na fita de tempo, nós já temos materializadas muitas das nossas intenções, quer em alterações legislativas, quando se trata disso, quer em outro tipo de medidas, nomeadamente quando se fala de empresas, medidas de natureza fiscal, de natureza processual ou procedimental, e outras do ponto de vista da disponibilização de instrumentos, nomeadamente de financiamento. Eu não vou fazer aqui uma grande dissertação, porque creio que terão hoje, durante o dia, muitas oportunidades de o fazer e não faltam convidados, intervenientes, com um conhecimento aprofundado para poder ir área por área, para estabelecer ou sugerir boas estratégias, bons horizontes para aquilo que nós devemos ser nos próximos anos. Mas não há dúvida nenhuma que nós devemos, em primeiro lugar, valorizar aquilo onde somos muito competitivos. Nós somos muito competitivos em algumas áreas e essas áreas devem estar na prioridade da nossa ação. Eu tenho falado de um aspecto, eu sei que é muito polémico, e então a forma como fiz foi ainda mais polémica, para espanto meu, confesso, mas tenho falado de um aspecto que é crucial para a vida económica, crucial para a captação de investimento, crucial para podermos alavancar maior capacidade económica, maior produtividade, maior competitividade. A segurança. Nós somos um país bem localizado, do ponto de vista geográfico. Se quisermos aproveitar a nossa localização no contexto de porta de entrada da Europa, no contexto de relação com o Sul, no contexto da relação transatlântica, do comércio internacional. E somos um país seguro. Somos mesmo um dos países mais seguros do mundo. Eu vou insistir outra vez, que é para se perceber que eu tenho mesmo muita convicção naquilo que digo. Nós somos, objetivamente, um dos países mais seguros do mundo. Claro que os portugueses exigem, e é o nosso sentido de responsabilidade também, que isto não seja apenas uma proclamação que se faz, que se diz e que depois podemos sentar-nos à espera da sua manutenção eterna. Não, é preciso, obviamente, atender a travar qualquer fenómeno de aumento de criminalidade, nomeadamente mais grave, que possa pôr em causa este valor em si. Porque há países que eram tão seguros como nós há meia dúzia de anos, ou há uma dúzia de anos, e hoje não são. Vejam o que está a acontecer na Suécia, na Holanda, na Bélgica. Este elemento não está garantido por si mesmo. Ele tem de ser garantido. E dizer que ele tem de ser garantido não aumenta o sentimento de insegurança. Aumenta o sentimento de segurança. Aumenta o sentimento de estabilização que nós precisamos em desempenhos que já são bons à partida. Depois, nós somos um país que sabe acolher e integrar imigrantes. É verdade, nós sabemos acolher e integrar imigrantes. E precisamos deles. E precisamos deles de todos os segmentos, os mais indiferenciados até aos mais qualificados. Precisamos de os atrair, precisamos de os acolher, precisamos de os integrar, precisamos de os colocar na disponibilidade dos nossos agentes económicos para podermos ter mais força de trabalho, termos capacidade de sermos mais produtivos e mais competitivos. Temos, por isso, que ter políticas de retenção do nosso talento.
Eu sei que é sempre uma matéria repetida. Eu também falei disso antes de ser Primeiro-Ministro numa conferência similar a esta. Mas também aí, perdoar-me-ão aqueles que têm uma opinião diferente, mas nós não ficamos pela proclamação. Hoje em dia, em Portugal, nomeadamente os jovens, têm condições para poder aceder ao mercado de habitação de forma mais favorável do que tinham há 8 meses atrás. Muito mais favorável, devo até dizer. Os jovens, a partir da aprovação deste Orçamento do Estado, que o Sr. Presidente da Câmara há pouco falou, têm uma fiscalidade numa perspectiva de médio prazo, 10 anos, têm uma fiscalidade onde no primeiro ano de vida profissional vão pagar 0 de IRS, no segundo, no terceiro e no quarto vão ter um desconto de 75% do IRS, no quinto, no sexto e no sétimo vão ter um desconto de 50%, no oitavo, no nono e no décimo vão ter um desconto de 25%. É isto que os jovens portugueses, ou os jovens que vêm trabalhar para Portugal, têm à sua frente do ponto de vista da sua relação com o Estado e do ponto de vista do retorno do seu esforço de trabalho. Isto é um elemento fundamental para nós podermos atrair e reter talento. Eu sei que não é o único, mas é fundamental. E devo até dizer aqui, nesta conferência, que é tão fundamental que eu tenho sido várias vezes abordado por colegas meus, primeiros ministros de outros países da União Europeia, com interesse em aprofundar este mecanismo e em poder transpor até para os seus ordenamentos políticas, não vou dizer iguais, mas inspiradas neste princípio. Portanto, nós temos outros instrumentos, e nós temos o IFICI para os jovens mais qualificados e para as empresas, mas acesso à habitação bem fundamental. Com certeza que depois educação, saúde, mobilidade, não vou aqui estar a falar de todas as medidas do governo, mas a mobilidade foi também muito valorizada nos últimos meses e hoje em dia os jovens, todos eles até aos 23 anos, podem circular na ferrovia sem pagar rigorosamente nada e a partir daí têm um passe ferroviário verde disponível para fazer viagens em intercidade, interregionais, que lhes permitem ir estudar ou trabalhar para sítios mais longe, com maior acessibilidade, a um custo muito inferior. Portanto, nós estamos a promover políticas que vão desde coisas com menos significado até coisas com muito significado, como os impostos sobre o rendimento do trabalho, para podermos ser competitivos a atrair a excelência, a atrair o talento e a reter o nosso talento. Claro que para isso é preciso haver bons projetos empresariais, é preciso haver boas empresas, é preciso haver escala nas empresas, é preciso que as empresas se possam juntar mais, possam crescer mais, possam ter instrumentos de se capitalizarem mais, possam investir na inovação também elas, na investigação, possam ter uma relação muito mais íntima com a academia. Tudo isso contribui para reter o talento. O talento não se retém apenas por valor económico ou financeiro de retribuição. Esse é um elemento, mas não é o único. Hoje os jovens querem ter qualidade de vida. Hoje o talento procura as geografias onde essa qualidade de vida está mais assegurada e também querem ter perspectivas de progressão nas suas carreiras. Não têm que começar todos a ganhar muitos milhares de euros, mas têm de saber que se trabalharem bem podem atingir um limite de retorno que possa ser motivador. Economias ou países que não têm esta perspectiva de dar aos recursos humanos a possibilidade deles irem progredindo do ponto de vista qualitativo, de facto têm mais dificuldade em reter o talento. E já agora, também não resisto, que o Sr. Presidente da Câmara focou isso, a retenção do talento na administração pública é também fundamental. Um dos elementos de maior impulso da nossa competitividade é precisamente a capacidade da administração pública responder àquelas que são as solicitações dos cidadãos e das empresas. Responder rápido, responder bem, significa ter bons mecanismos de decisão e de gestão, é verdade. Nós estamos a tentar desburocratizar o máximo que podemos, estamos a tentar aliviar os processos de licenciamento, aliás, inspirando-nos em
coisas que começámos a fazer há mais de uma década atrás. Está aqui o Dr. António Pires Lima, que acompanhou muito de perto o primeiro impulso para podermos aliviar os licenciamentos em Portugal, mas poder fazer isso implica ter bons recursos humanos, implica ter uma administração pública eficiente. Nós, para termos uma administração pública eficiente, precisamos de valorizá-la para que ela possa atrair os melhores recursos humanos também. A administração pública precisa de bons recursos humanos. Não estou a dizer que não tem alguns, que tem muitos, mas precisa de ser hoje atrativa, coisa que deixou de ser na última década, atrativa para aqueles que são os potencialmente mais preparados para atingir bons resultados. E para isso é preciso ter carreiras atrativas, para isso é preciso ter bons ambientes de trabalho, para isso é preciso ter bons instrumentos para que as decisões possam depois também transmitir a qualidade que lhe está associada. Nós precisamos naturalmente também de ser um país com contas públicas equilibradas. Eu tenho que fazer esta nota porque, como sabem, eu nunca fui apologista das contas públicas equilibradas enfim, à custa de tudo, mas há uma verdade que é indesmentível. O percurso que nós temos dos últimos 10 anos, 15 anos mesmo, de recuperação financeira e de equilíbrio das contas públicas, mesmo que em alguns períodos tenha sido por processos não tão virtuosos, como uma carga fiscal excessiva, como um definhamento enorme do investimento público e mesmo com a deterioração dos serviços que eram prestados e são ainda aos cidadãos, apesar disso não ter sido virtuoso desse ponto de vista, do ponto de vista da nossa credibilidade internacional, eu vos garanto que a credibilidade que nós temos hoje, aquilo que são as referências de estabilidade que nós fomos capazes de transmitir internacionalmente, esta aprovação do Orçamento do Estado tinha essa importância. Eu não quis condicionar o debate com isso, podia tê-lo feito, porque eu creio que a responsabilidade política deve ser assumida por cada um segundo aquela que é a sua visão e que nós temos de respeitar. Este governo, como sabem, não tem maioria absoluta no Parlamento, tem de se sujeitar à apreciação que os outros partidos fazem das suas principais iniciativas que carecem de apoio parlamentar, e o orçamento é uma delas. Nós podíamos não ter investido tanto nessa aprovação e dar ao país uma outra saída para resolver esse problema de eventual impasse orçamental. Mas nós tínhamos, sobretudo, dois pontos que eram cruciais. Um, não perder a capacidade de execução do PRR, porque é um volume de financiamento inigualável, e porque estamos, além do mais, numa área que é, do ponto de vista europeu, 100% concorrencial, porque nós estamos a executar o nosso PRR quando os outros 26 Estados estão também a executar o deles. Portanto, nós estamos aí sim em igualdade de circunstâncias todos, e depois de cada um executar os seus PRRs, vamos todos disputar o mesmo mercado interno e o mesmo mercado externo. Portanto, nós não podemos atrasar-nos nisso, não podemos ficar para trás. Pelo contrário, nós temos de ser liderantes também nessa matéria. Mas, sobretudo, porque se nós tivéssemos instabilidade política em Portugal, nós íamos desbaratar a credibilidade externa que efetivamente temos e que é a responsabilidade do país, das suas empresas, dos seus trabalhadores e dos seus governos. É preciso dizê-lo e eu não tenho nenhum problema em dizer isto. Independentemente de ter estado mais de acordo ou menos de acordo com as opções políticas, naquele que foi o resultado alcançado de estabilização e diminuição da nossa dívida pública, de contenção do nosso déficit e até de podermos ter vários anos consecutivos de superávit orçamental, de ter havido uma mudança de governo e não ter havido uma mudança de objetivos. A imagem que nós transmitimos para o exterior é uma imagem forte. É uma imagem forte. Nós temos de saber aproveitar. Nós temos de saber aproveitar todos os fatores de competitividade e este é um deles. Eu não quero falar dos meus colegas primeiros ministros de outros países, mas nem quero, enfim, abrir aqui uma guerra de palavras com
aqueles que têm que decidir a localização dos seus investimentos. Nós precisamos na Europa de ter investimentos em todos os países, portanto não é esse o ponto. O ponto é que, se nós olharmos hoje Portugal, Espanha, França, Itália, mesmo Alemanha, Grécia, talvez nós e os gregos sejamos, por incrível que pareça, aqueles que têm condições de maior atratividade para poder acolher grandes investimentos. É curiosa a história, porque há ciclos e ciclos, e este é um ciclo onde há maior estabilidade. Neste contexto do sul da Europa, os países com maior estabilidade, com maiores condições à partida, se calhar, são aqueles que há uns anos eram os que tinham mais dificuldades. Pode ser que tenham aprendido com os erros que, entretanto, tinham sido cometidos. Bom, eu sei que já estou a demorar um bocadinho, não sei como é que está aqui enfim, a gestão do tempo, só dizer-vos que foram aqui mencionadas as linhas que o Governo apresentou, nomeadamente no programa Acelerar a Economia, também noutros. Do ponto de vista daquilo que está a acontecer, eu diria que Portugal está em movimento. Portugal está em movimento porque está a mudar a sua fiscalidade, não tanto como nós queríamos, é verdade. Nós queríamos ir mais longe, nomeadamente mais longe no domínio da descida dos impostos sobre as empresas. Enquanto instrumento de atração de competitividade, temos uma discussão que infelizmente não é consensual em Portugal. Eu gostava que fosse, mas não é. Tenho que me render. Não havendo uma maioria parlamentar que possa subscrever a visão global da fiscalidade para o país que o Governo tem, nós teremos de, no fundo, diminuir um nível de cedência para podermos não perder de vista aquele que é o nosso, enfim, o nosso movimento estratégico, mas ainda assim não ir tão longe como nós gostaríamos, porque nós gostávamos mesmo de ser mais agressivos na competitividade fiscal. Na competitividade fiscal sobre as pessoas e sobre as empresas. Nós já conseguimos algumas coisas, descemos mais um pouco o IRS, agora descemos muito o IRS, não se fala disso. A propósito da atualização dos respectivos escalões, nós atualizamos os escalões de IRS no valor do dobro da taxa de inflação, o que significa um ganho fiscal muito grande para muitos contribuintes portugueses, aliás para todos, porque como o imposto é progressivo, acaba por atingir todos os escalões de rendimento. Tivemos aquela descida para os jovens. No caso do IRC não fomos tão longe e devíamos ter ido, porque isso seria indiscutivelmente bom. Ainda conseguimos ver aprovado no Parlamento a isenção de contribuições e impostos dos prémios de produtividade, que foi uma das coisas que eu abordei precisamente há uns meses, quando aqui estive na outra conferência. Esteve quase para ser rejeitada essa proposta, o que seria manifestamente negativo, mas não foi. E estamos empenhados em poder, de facto, tirar burocracia. A burocracia e a regulamentação são um problema europeu, e são um problema europeu que Portugal, não sei porquê, tenho a minha teoria, mas não é cientificamente testada, não sei porque Portugal ainda agudiza mais a complexidade da regulamentação europeia. Portanto, temos uma tendência para complicar ainda mais o já muito complicado tecido normativo que vem da União Europeia. Nós estamos a tentar, de facto, incluir novas ferramentas digitais para retirar burocracia, embora tenhamos muitas vezes que lidar também com uma outra burocracia que entretanto nasceu, que é a burocracia digital. Em particular as empresas são as mais fustigadas por isso. Qualquer processo de candidatura, além de ser muito complexo, tem hoje problemas porque a falta de um elemento, de um pequeno elemento, torna inultrapassável e todo o trabalho de submissão de candidaturas fica prejudicado. Eu, francamente, acho que nós temos de ter mais flexibilidade nesse domínio e estou a tentar, com a equipa da economia, criar condições para sermos rigorosos, mas não termos de ser tão agrestes na relação que temos com os cidadãos e com as empresas neste patamar. Estamos a rever vários instrumentos de licenciamento, com vista a poder agilizar os licenciamentos e também olhar para as regras da contratação pública, que são absolutamente fundamentais para garantir a transparência, mas hoje são também, eu vou dizer isto sem nenhum problema, são um obstáculo ao desenvolvimento económico do país.
nós temos hoje, quer no domínio da administração, quer no domínio das empresas, um impacto bastante negativo de regras que estão desconexas da realidade que temos pela frente. Há demasiados concursos públicos a ficarem desertos, há demasiados concursos públicos a ficarem suspensos por um nível de litígio que faz com que nós depois não sejamos capazes de aproveitar os financiamentos que temos à nossa disposição, de atrasar investimentos e, atrasando investimentos, tornar várias cadeias de valor potencialmente em situação de instabilidade que poderia ser evitada. A forma como a administração pública se relaciona com o cidadão e com as empresas é um dos elementos que eu considero mais importantes. Eu tomei nota daquilo que se disse aqui sobre a justiça económica. Eu vou repetir aquilo que creio ter dito em fevereiro. Eu continuo a entender que é sobretudo na justiça administrativa e fiscal que hoje há maior impacto do ponto de vista da atividade económica das empresas. Não vou dizer que não haja outros focos de perturbação, com certeza. Até alguns deles dependem das próprias dinâmicas que as comarcas têm. Umas são mais rápidas, outras são menos rápidas. Há vários contextos. Mas não é na legislação civil e na ação executiva, que eram tradicionalmente os pontos de maior bloqueio ao funcionamento das empresas, que eu hoje registro maior problema. Hoje, de facto, as ações administrativas e fiscais, tributárias, são aquelas que são mais perniciosas porque demoram muito tempo e normalmente são aquelas que opõem as entidades privadas e o Estado. E, de facto, o Estado aí está sempre mais salvaguardado. Enfim, é um elemento do sistema de qualquer ordenamento jurídico, administrativo e tributário, só que no caso concreto o atraso acaba por penalizar os dois intervenientes processuais, quer os privados, quer o Estado, porque o atraso também prejudica muito o Estado. O atraso da justiça administrativa e fiscal também prejudica muito o interesse público. Uma última nota só para vos dar, enfim, também uma panorâmica de um aspecto que é importante, que é o aspecto da execução dos nossos instrumentos de financiamento, a disponibilização que temos feito de outras linhas, nomeadamente no âmbito do Banco de Fomento, cuja administração estamos à espera de ver aprovada pelo Banco de Portugal para poder iniciar rapidamente um novo ciclo, para podermos não só completar a execução do PRR, como projetar e executar bem o Portugal 2030 e outros instrumentos de financiamento. Há uma matéria à qual creio também deve ser dada atenção por parte de todos os agentes económicos. O António Costa disse que estava no Porto, querendo valorizar a dinâmica empresarial da região e querendo também descentralizar, no fundo, a área de atuação do Jornal Eco. Eu quero dizer que nós olhamos para o nosso território também com interesse em poder descentralizar os investimentos. Evidentemente que há coisas que não vale a pena fazer demagogia sobre elas. Será sempre nos locais onde há mais gente, onde há mais empresas, onde há universidades e instituições de ensino superior com maior dinâmica. Será sempre nesses sítios que nós vamos ter condições de alavancar investimentos de maior dimensão. Não vale a pena dizer o contrário, porque quem disser o contrário está a mentir objetivamente às pessoas. Agora, há também interesse e possibilidade de nós levarmos investimentos a outros destinos do ponto de vista do nosso território. Assim, as políticas públicas, em primeiro lugar, e depois a mentalidade dos investidores o possa acompanhar. Nós precisamos de ter mais investimento económico nas regiões que têm menos densidade populacional, nos chamados territórios de baixa densidade. Não pode ser à força, mas tem de ser com regras e tem de ser também incutindo algumas limitações. Nós decidimos que no Portugal 2030 os fundos destinados a investimento empresarial
tivessem de ser 40% obrigatoriamente investidos em territórios de baixa densidade. Só para terem uma ideia, a média dos últimos instrumentos de financiamento similares andou entre os 31% a 33%. Portanto, 31% a 33% em territórios de baixa densidade e os 68%, 69% restantes em territórios de maior densidade populacional. Queremos aumentar esse limiar e queremos fazê-lo não só com esta obrigatoriedade, mas majorando os investimentos, vamos chamar, para simplificar a linguagem, a fundo perdido, majorando em mais 20% nos territórios de baixa densidade face aos demais. Ou seja, um investimento que em Lisboa ou no Porto tenha uma possibilidade de ter 30% de fundos perdidos para o investimento, ou melhor, 30% do investimento a fundo perdido, para ser mais rigoroso, nos territórios de baixa densidade pode ter até 50%. Mais 20% em cima daquilo que acontece nas outras geografias. Isto correlacionado com ambientes empresariais, ecossistemas empresariais, como agora se diz, espalhados com uma relação normalmente direta a políticas municipais, autárquicas, supramunicipais e intermunicipais muitas vezes, cada vez mais felizmente, e também às dinâmicas das próprias instituições de ensino superior, cuja especialização no território também deve ser diversificada, não devem andar todos a fazer o mesmo em todo lado, devem, na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, ou na região das Beiras, ou na região do Médio Tejo, ou na região do Alentejo e Algarve, independentemente de terem ofertas formativas que possam ser iguais a outras instituições, ter graus de especialização que possam alavancar as próprias economias locais e regionais. Este aspecto também me parece importante do ponto de vista da estratégia económica do país, porque se nós não o fizermos, teremos maior probabilidade de podermos fixar pessoas no território, e isso vai fazer com que a nossa capacidade de atrair investimento seja diminuta. Portanto, desejando-vos uma boa reflexão, aquilo que eu vos queria dizer no início desta conferência, agradecendo quer a sua realização, quer a participação que tantas pessoas se disponibilizam para dar, é que vale a pena nós olharmos para a situação nacional, europeia e internacional, vale a pena identificarmos as áreas prioritárias para podermos alocar os nossos recursos humanos, os nossos recursos financeiros, mas vale sobretudo a pena passar da discussão, da sugestão à prática e executar. É a última palavra que vos deixo. Nós estamos numa altura onde temos mesmo de executar e temos de arriscar e até podemos falhar ou não acertar numa ou noutra vez. Faz parte. O que nós não podemos é, com medo de falhar, estar a adiar decisões, estar a adiar investimentos. Nós já o fizemos do ponto de vista simbólico e não só, e substantivo, quando escolhemos a localização do novo aeroporto de Lisboa, quando escolhemos levar para o terreno as obras de alta velocidade ferroviária. Nós não vamos ter medo de escolher e de decidir. Nós temos de escolher, temos de decidir e temos de executar, porque nós só teremos resultados se executarmos. Nós podemos ser os melhores pensadores, podemos ser os melhores a refletir e os melhores a identificar as questões. Se não executarmos, não valeu de nada, ou valeu de muito pouco. Se calhar cumprimos um bom objetivo, enfim, intrínseco à reflexão e ao aprofundamento do conhecimento, mas não o transformarmos em valor, não o transformarmos em desenvolvimento, em criação de riqueza, em possibilidade de podermos dar esperança a projetos de vida que, nomeadamente os mais jovens, têm hoje em perspectiva para os seus percursos. Obrigado. Ora, muito obrigado. E antes de passarmos aqui a um momento que eu considero particularmente importante desta nossa conferência, enfim, e tinha tantas perguntas, mas não vou incomodar o Sr. Primeiro-Ministro com tanto tempo, ficaríamos aqui seguramente mais 2 ou 3 horas à conversa,
mas gostaria de lhe fazer duas ou três perguntas. Mas começo por uma provocação saindo do alinhamento. O Sr. Primeiro-Ministro trouxe o tema da segurança. Creio que já está ligado. Já se arrependeu de ter dado aquela conferência sobre segurança às 8 da noite? De maneira nenhuma. Isso está ligado? Estou ligado. De maneira nenhuma. Eu creio que aquela reunião e depois as declarações que foram feitas no fim a propósito dela eram e são absolutamente importantes. E não me deixam intimidar com tanta reação, eu diria uma reação desmesurada, mas enfim, nós não somos nenhum de nós infalível e devemos ser escrutinados e fiscalizados na nossa ação. Há uma coisa que eu quero dizer: a segurança é prioritária para a vida das pessoas, para a garantia dos direitos das pessoas, para a garantia das liberdades dos cidadãos, e é, como disse também nesse dia, e disse já hoje aqui e vou repetir, e é um bem económico fundamental, é um fator fundamental da competitividade do país. Ora, nós somos um país seguro, mas nós temos de preservar a nossa performance em termos de segurança. Temos de preservar para que as pessoas se sintam bem, tranquilas, temos de preservar para que os direitos das pessoas sejam assegurados e salvaguardados, e temos de preservar para sermos, do ponto de vista da competitividade internacional, mais atrativos que os outros. E eu não me arrependo de colocar isto nas prioridades, e devo dizer uma coisa, devo dizer que a minha convicção é de que o debate que se fez, enfim, no mundo mais mediatizado, mais aquilo que se designa muito da bolha da comunicação social, Teve a sua utilidade. não é teve a sua utilidade, está absolutamente desfasado com aquilo que as pessoas pensam. E eu tenho privilegiado, e vou aqui também dizer isso com todas as letras, sem nenhum problema, eu não falo para os senhores jornalistas, nem falo para os senhores comentadores, com muito respeito que tenho para uns e para outros. Eu falo para as pessoas, para os cidadãos que estão em casa. E, desse ponto de vista, até lhes agradeço muito o empolamento que fizeram das minhas declarações, porque se o meu objetivo era que as pessoas compreendessem o que é que eu queria dizer, aí, de facto, tanta polémica acabou por ajudar bastante, porque assim a possibilidade das pessoas despertarem para alguma enfim, componente da nossa mensagem que tivesse ficado um bocadinho menos clara, acabou por ser ultrapassada. Temos ouvido falar pouco do relatório Draghi. O relatório Draghi tem uma visão para a Europa. Eu diria de um diagnóstico, muitos subscrevem, se calhar as soluções menos, mas há um que eu gostava de ouvir em particular, que é particularmente importante num país como Portugal. A criação de uma espécie de campeões europeus para combater e para concorrer com os Estados Unidos e com a China. É defensor de uma lógica de criar campeões europeus? Eu sou defensor da lógica de que se criem campeões europeus desde que eles não estejam todos localizados na França e na Alemanha. Ou seja, se a Europa tiver uma estratégia conjunta, se a Europa tiver instrumentos para que as empresas possam descentralizar os seus investimentos, possam aproveitar o potencial que cada região, cada Estado-membro, cada conjunto de Estados-membros pode oferecer, eu acho que é importante que, assim como defendo que em Portugal nós tenhamos cada vez mais grandes empresas, que as médias possam ser grandes, que as pequenas possam ser médias, eu também acho que a Europa pode ter gigantes comerciais ou industriais. Não vejo nenhum problema nisso. O risco é estarem todos nos grandes países, não é? Desde que a estratégia que visa a sua constituição e o seu desenvolvimento não esteja refém apenas do interesse da França e da Alemanha, que é aquilo que muitas vezes acaba por acontecer, e agora já mais 2 ou 3 países também Tem essa nessa órbita. Se nós tivermos Espanha, não é? se nós tivermos uma visão conjunta do território europeu, e se no fundo nós concluirmos como devemos que investir em Portugal ou investir em Espanha mesmo, ou em Itália, não é diferente de investir no centro da Europa ou no norte da Europa, e que as empresas possam descentralizar os seus investimentos, parece-me, sinceramente, que nós podemos conter os efeitos negativos, que é o esmagamento de muitos projetos empresariais à boleia
da criação desses campeões. Portanto, se houver campeões descentralizados, a Europa pode ganhar. Se houver campeões centralizados, será um erro, mais uma vez, que a Europa pagará no momento seguinte. Há pouco falava de uma espécie de uma ironia sobre o contexto da zona euro em particular. Hoje vivemos estes dias, estas 2 ou 3 semanas, um momento particularmente importante para a zona euro, que parece que regressamos ao risco de 2011, mas não com Portugal, nem com a Grécia, mas com a França. A França é uma espécie de nova Grécia? Não direi tanto. Direi apenas que a situação francesa é uma situação que nos preocupa a todos. Como disse há pouco, ela junta instabilidade política com instabilidade financeira. Sim. E naturalmente que é preciso estancar as duas. É preciso que haja estabilidade política para depois poder um caminho de recuperação financeira que não seja suscetível de contaminar todo o espaço da zona euro. Considera que o BCE, neste contexto de incerteza, deve continuar a descer os juros? Eu considero o BCE como uma entidade independente terá de fazer a sua análise. Com Não quero certeza. ser acusado de estar a intrometer-me na capacidade decisória do BCE, mas creio que é vantajoso que nós continuemos a ter uma política de, nomeadamente, taxas de juros do BCE que possa, por um lado, conter qualquer movimento inflacionista e, portanto, continuar a assegurar uma diminuição e uma estabilização da inflação e, ao mesmo tempo, possa favorecer também o financiamento da economia, possa ser suficientemente atrativo para que os investidores possam ter na Europa instrumentos para poderem desenvolver as suas capacidades, seja do ponto de vista da inovação, da investigação e, naturalmente, também do investimento em recursos humanos. Tudo isso pressupõe, neste momento, uma estabilização e uma eventual continuidade ainda de alguma diminuição das taxas de juros. Tem o orçamento aprovado, não é exatamente o que apresentou, mas é o seu orçamento? Assume-o como o seu orçamento? É naturalmente o orçamento do Governo, é o orçamento que nós apresentámos, é o orçamento que tem na base a implementação de políticas que têm sido decididas pelo Governo. Eu não posso deixar de dizer que é um orçamento que deve ser uma motivação nacional, não só das pessoas e das instituições, mas também dos partidos políticos da oposição. Porquê? Porque por opção deles, legítima, voluntária, intencional, várias das normas do orçamento foram aprovadas por si, seja em apoio à proposta inicial do Governo, seja em apoio cruzado entre eles contra a vontade do Governo. Portanto, isso servirá de alibi para não fazer o que tem a fazer? Pelo contrário, isto não serve de alibi para aquilo que o Governo tem de fazer. Isto serve de responsabilização e de exigência de sentido de responsabilidade àqueles que voluntária e intencionalmente quiseram que o orçamento fosse, no fim, aquilo que eles próprios determinaram. É só isto. Mas com este orçamento, com o contexto da Alemanha estagnada, ou como sublinhava, até em risco de recessão, com a situação da França neste contexto também económico e financeiro difícil, continua a considerar credível as projeções de crescimento económico que o Governo apresenta? Eu creio que sim. Eu creio que a variável mais importante que nós temos para poder atingir o nível de crescimento da economia e para depois poder mantê-lo no final desta legislatura 3,4% até o final da legislatura. É o seu objetivo. é o investimento. É meta. É o investimento. Esta é a variável fundamental. Claro que depois há muitos outros fatores, mas nós temos de subir exponencialmente o investimento e para isso nós precisamos de ser especialmente atrativos do ponto de vista fiscal, especialmente atrativos do ponto de vista do funcionamento do Estado, da carga burocrática, atrativos na retenção do talento, atrativos em potenciar clusters de atividade e de retenção desse talento que possam ser suscetíveis de incrementar boas cadeias de valor e bons planos de negócio. E, portanto, se nós conseguirmos fazer isso, nós podemos ter esse retorno. Evidentemente que se ficarmos a meio caminho, e por isso a questão do IRC foi tão importante desse ponto de vista, porque se nós não dermos as condições daqueles que estão a observar e a decidir a localização dos seus investimentos, nós não dermos o impulso que eles estão à espera de receber,
nós depois temos de arcar com a consequência. Eu estou convencido, honestamente, que sendo Portugal, como é hoje, um país visto de fora, com segurança, com estabilidade política, estabilidade social, nós subscrevemos um acordo tripartido relativamente aos rendimentos e ao investimento com as entidades empregadoras e com as entidades sindicais. Claro, uma delas não subscreveu, mas isso já não é novidade para ninguém. Nós temos estabilidade política, temos estabilidade social, devemos ter competitividade procedimental para podermos até aproveitar, sinceramente, não querendo desejar o mal dos outros, mas até aproveitar as fragilidades dos outros. aquelas que são condicionantes que outros têm neste momento, sejam condicionantes políticas, sejam condicionantes financeiras, sejam condicionantes de segurança, porque as três existem na Europa. Há países com grande instabilidade política e que, portanto, não oferecem a segurança aos investidores. Há países com problemas financeiros graves que não oferecem segurança aos investidores. E agora passa a redundância, há países com problemas de segurança objetiva que também não oferecem segurança por isso. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que este ciclo é um ciclo que é favorável a Portugal. Nós temos de fazer tudo, e o Governo fará tudo, para não perder este fator distintivo positivo que hoje temos. Portanto, está nas mãos do Governo. Eu faço já o desafio de daqui por um ano voltarmos a encontrar-nos aqui nesta fábrica 2030 para avaliar se esses objetivos foram cumpridos. Eu peço-lhe só mais uns minutos da sua disponibilidade, porque o ECO vai tomar aqui uma iniciativa, é a primeira vez que a toma e creio que é também nossa responsabilidade de um jornal que de resto foi feito com apoio financeiro, acionista de empresários, de distinguir empresários. Nós, enfim, talvez pomposamente atribuímos o nome de Lifetime Achievement. O objetivo é mesmo distinguir quem arrisca, isto é, quem tem capacidade de risco, capacidade de investimento, toma iniciativas, contribui para a criação de valor no país, e eu creio que, enfim, nesta sala todos sabemos, o setor empresarial e os empresários em particular não são atualmente a profissão mais querida, infelizmente. Creio que é enfim, nós temos uma missão seguramente informar, escrutinar. Também é por isso que estamos aqui a fazer estas perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro e a todos os decisores económicos e empresariais, mas também distinguir. E eu tenho aqui um particular gosto de podermos distinguir nesta primeira iniciativa um verdadeiro empresário. Eu 2 ou 3 notas, não vou alongar muito, mas creio saber que aos 4 anos queria ser bombeiro, aos 5 polícia, aos 8 anos decidiu que queria ser engenheiro e, felizmente para todos nós, acabou empresário. E, portanto, enfim, com um contributo muito importante para o setor empresarial, para a economia portuguesa. Creio que a cada momento teve o discernimento de tomar decisões difíceis, nem sempre foram fases de crescimento. Quando foi preciso crescer e investir, assumiu esse risco. Quando foi preciso desinvestir, também soube desinvestir para reforçar o balanço. Quando foi preciso abrir capital para reforçar esse balanço, também foi capaz de o fazer. E, portanto, quando foi preciso, eu diria talvez, enfim, arrisco dizer, sem o saber, que talvez a mais difícil das decisões, quando foi preciso preparar a sucessão e deixar de estar literalmente todos os dias, como gosta, à frente precisamente da fábrica, que é o nome que aqui temos. E, portanto, vamos hoje distinguir um empresário que muito contribuiu para o crescimento do país. Então, com muito gosto, que convidamos a juntar-se a nós em palco o empresário António Mota para receber o Prémio Fábrica 2030 Lifetime Achievement. Empresário António Mota. Aqui. Obrigado. Quer dizer umas palavras? Por favor. Intermídio, claro que sim.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Deixa-me dizer assim uma coisa. Eu tive uma carreira fácil. Comecei com o Toninho, passei um menino, filho do patrão, passei para o filho do patrão, fiquei engenheiro António Mota. Depois, quando tive que assumir a presidência do grupo, passei a António Mota, e há 2 anos, em Angola, numa visita que fiz com o meu filho, o presidente João Lourenço disse: então hoje trouxeste o mais velho. E lembrei-me que era assim que Zé Eduardo Santos chamava o meu pai e disse: está na hora de eu ir embora e passar a bola. Mas ao longo destes tempos todos percorri algum caminho. Só para lhe dizer assim uma coisa: o primeiro-ministro que eu tive que cumprimentar tinha caído ao Rio Mondego, porque o meu pai tinha-me dado: vê lá o que aquilo está variado, vai lá ver o que é. E eu caí ao Mondego, e por isso, na altura, tive que cumprimentar o seu primeiro-ministro da altura, com todo molhado, cheio de lama por todos os lados. Foi a primeira vez que encontrei um ministro. Estive nas construções dos IPs, estive nas construções das autoestradas, estive em muitas construções aqui, tive muitos países. E uma coisa que o setor da construção tem: a engenharia portuguesa tem uma qualidade que mede meças a qualquer engenharia em qualquer parte do mundo. Com uma vantagem, é que nós temos uma capacidade de nos adaptar às culturas locais que mais ninguém tem. Eu tive a oportunidade de estar na Ordem dos Engenheiros há pouco tempo e disse uma coisa que era uma coisa que eu fazia durante muitos anos, que a primeira coisa que eu fazia quando chegava a um país novo era ir ver a lista do telefone. Havia sempre um Silva ou um Lopes. Nunca faltava. Se não era um Silva ou um Lopes, era um Miranda ou coisa qualquer. E por isso, eles e nós temos essa capacidade. Estive na Luz ao Ponto, desde o início. Fiz muitas parcerias com muitas empresas espanholas. Aquilo que eu acho que foi mais importante para hoje o Mota-Engil, mas na altura a Mota e Companhia, foi a fusão das 2 empresas. Eu continuo a chamar-lhe fusão, porque o primeiro passo foi uma tentativa de fusão amigável. Costuma haver 2 teimosos para haver teimosia. Eu acho que neste caso só havia um teimoso, que era o outro lado, e por isso não houve a fusão amigável, e depois teve que ser um pouco a força. E foi aí que eu conheci bem o António Costa, porque a única pessoa, quando nós lançamos a OPA sobre a Engel, nós, minha família, minhas irmãs e eu, que percebeu a bondade da solução e a necessidade para o setor da construção, nos jornais fui eu, mais ninguém. Ficou sozinho a defender o António Mota. E por isso, depois acompanhei a vida dele enquanto pude. Esse é o grande caminho, é o crescimento. Temos a melhor engenharia do mundo, e agora que há 2 anos que passei da administração executiva para o meu sobrinho e para o meu filho, totalmente tentando não me meter, o que não é fácil, não é? A gente não se meter ao barulho. Ao fim de tantos anos é difícil, mas tento fazer isso. Tenho uma derrota monumental na minha vida. As construções portuguesas, nós trabalhamos na África toda,
muito da América Latina, uma parte da Europa. Ali o António Carlos foi na outra parte da Europa, se eu não estou, está ele. Mas nunca estivemos em Espanha, para não. E a gente tem associações com os espanhóis. Nunca lá conseguimos entrar. Nunca. Nunca fizemos nenhuma obra. Como sou empreiteiro para ir lá fazer umas coisas que eles não sabem, a gente vai. Mas nunca tivemos uma obra e por isso espero que seja a altura da gente ir para lá ou deles não virem para cá. Muito obrigado. Bom, então, aqui a solicitação do António Costa, eu queria só aproveitar esta altura para, uma vez mais, visto que precisamente há 10 dias atrás o tive a ocasião de fazer exatamente neste espaço, embora numa outra sala, eu queria também, em nome do Governo, associar-me a esta homenagem e a este prémio que é atribuído ao engenheiro António Mota. Uma outra circunstância o Toninho e numa outra só o António Mota, CEO, não é? Mas a todo esse percurso, poder dizer-lhe duas coisas. Em primeiro lugar, que nós queremos mesmo muito mais grandes empresas que tenham e façam a trajetória de crescimento que esta fez. Não há dúvida nenhuma. É importante que haja esta ambição de fazer mais, de crescer, de poder competir com os melhores em todos os mercados e em todas as geografias. Isso foi possível, é verdade, através de uma fusão, de uma junção um bocadinho mais forçada do que aquilo que era o seu desejo, como aqui acabou de dizer, mas ainda assim, nessa perspectiva das empresas poderem ganhar escala e, ganhando escala, poderem ser mais eficientes e poderem internacionalizar-se. Esse caminho e esse exemplo é muito relevante, assim como a sua capacidade, que é muito sua, é verdade, de manter toda a família envolvida e motivada, cada um, naturalmente, agora aportando as suas qualificações para poder levar a cabo o trabalho que a Mota-Engil hoje desenvolve e que é, efetivamente, credora de um reconhecimento do Governo, porque em muitas circunstâncias é a demonstração prática da nossa capacidade, da tal capacidade de excelência da nossa engenharia e da nossa capacidade de executar grandes obras e grandes empreendimentos. Eu tenho assistido em várias das viagens que tenho feito precisamente a esse trabalho. A segunda nota é para lhe dizer que o acompanho na reflexão que aqui fez, nesta última reflexão final, mas acho que nós não devemos esmorecer e, portanto, vamos ver se conseguimos não fechar as portas a que os nossos vizinhos aqui entrem, porque esse não é o nosso espírito, mas exigir reciprocidade na abertura da porta de lá e podermos também competir de lado da fronteira com as mesmas armas. Esse, aliás, é um princípio basilar de uma parceria que nós temos com Espanha em vários domínios, no domínio bilateral, no domínio multilateral, no domínio europeu, no domínio global. Mas eu tenciono continuar a interagir com o governo espanhol para que esse tipo de barreiras não existam no interesse de Portugal e no interesse de Espanha, porque nós temos interesse em que várias empresas espanholas trabalhem em Portugal e eles também terão interesse em que muitas empresas portuguesas possam trabalhar do lado de lá. Em todo caso, muitos parabéns por este percurso, parabéns pelo exemplo, parabéns pela inspiração que nos transmite a todos e que transmite em particular no seu setor àqueles que estão no ativo a empreender processos de construção empresarial parecidos com aquele que a Mota desenvolveu. Muitos parabéns.